Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, Isaías 53, profecia, irmãos. Incrível essa profecia. Glória a Jesus. Só por essa profecia, né, irmãos? Por tudo que Cristo anunciou, e todas as coisas que aconteceram, já é motivo de alguém que conhece essa mensagem crer em Jesus, como o Filho de Deus, o Messias. Glória a Jesus. Antes da gente começar a leitura, irmãos, a palavra do Evangelho que o Senhor Jesus trouxe, revelando nossa condição espiritual diante de Deus, estávamos mortos, estávamos condenados e também éramos filhos da ira, seguíamos segundo o príncipe desse mundo. Esse mundo tem um Senhor e é o inimigo de Deus, inimigo de cada um de nós também. Fazíamos a vontade dele, andávamos segundo os desejos da carne e dos pensamentos, e que vinha tudo dele, não é? Então, a boa novidade de Jesus não é essa, né? Faz parte, porque nós conhecemos pela verdade, na pregação do Evangelho, que o Senhor Jesus veio nos resgatar disso e mudar essa realidade. Nos transformar, nos regenerar, né? Nos gerar de novo, mas agora filhos de Deus, segundo o Evangelho, segundo a palavra do Pai, recebendo então a mente de Cristo, a adoção de filhos. Glória a Jesus. Então, irmãos, depois o Senhor Jesus vem ensinando que a nossa alegria não é aqui, e que a vida verdadeiramente é a vida com Deus, é a vida que o Senhor Jesus nos deu para vivermos eternamente. Esse período de tempo que estamos vivendo aqui é uma vida em Cristo, sofrendo o restinho das aflições, como diz o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, a impressão que dá quando a gente prega a palavra é que a nossa pregação é sempre assim, você tem que sofrer. Deus te chamou para sofrer, viu? Deus te chamou para padecer. Dá a impressão de que o Senhor Jesus ele fez essa grande obra, mas a gente só muitas vezes olha para o padecimento, para a mortificação, para as dificuldades. E a gente esquece quão grande obra ele fez. Só por isso, irmãos, é suficiente para nós andarmos contentes, para nós andarmos satisfeitos. Não é? Então, eu quero que os irmãos vejam, irmãos, aqui são muitos e muitos e muitos anos antes da vinda de Cristo. Né? Muitos anos antes do Senhor Jesus. E veio uma promessa maravilhosa dessa, e as pessoas que ouviram, depois que isso foi escrito, as pessoas esperavam essa vinda do Messias, desse que foi descrito no capítulo 53, e morreram com essa esperança. Muitos morreram com essa esperança. E nós recebemos o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa promessa. Então vamos ler, irmãos, os irmãos entenderem capítulo 53 de Isaías, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então é o que eu disse aqui com algumas palavras.
O profeta disse centenas de anos atrás, antes de Cristo. Ele disse, não é? Uma realidade que alguém, não alguém com aparência de rei, com formosura de rei, com honra de rei, com palmas, aplausos, carinhos, amores. Não. Primeira coisa, ele não era belo, não tinha formosura nenhuma, não tinha status nenhum. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, cansaço de todo tipo, não é? E ele sofreu todas as coisas por cada um de nós. Por cada um de nós. Por causa da nossa iniquidade. Por causa do seu pecado, do meu pecado. Ah, mas eu nem existia. Pois é. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que o sangue derramado dele, a obra que ele operou, recai sobre todo aquele que vier a esse mundo e nele crê. Antes ou depois. Porque até os que nasceram antes dele tiveram um encontro com ele. A palavra diz. Então ninguém ficou sem a graça. Ninguém ficou sem o amor do Pai. A justificação do Pai. Ninguém ficou. Glória a Jesus. Verso 7, irmãos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Tá vendo, irmãos? Então, olha só. Então, quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua condição, às vezes de tristeza, às vezes de angústia, de sofrimento, você questiona muitas coisas. Você muitas vezes pergunta um pouco dentro de si. Acho que muitos não têm coragem de abrir a boca para falar algo desse tipo. Mas às vezes questiona se vale a pena servir a Cristo e padecer como você padece. Às vezes pode passar isso pela sua cabeça. Às vezes passa, não é? Mas esse, de quem a profecia fala, o nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos percebem, até nos pequenos detalhes, as coisas se cumpriram, não é? O Senhor Jesus não tinha pecado. O Senhor Jesus não tinha motivos para ser julgado como foi julgado, para ser maltratado, perseguido. O Senhor Jesus Cristo não tinha. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser feito homem, sempre foi Deus. Antes que tudo houvesse, ele já existia. E se fez como um homem, pecador, como todos nós somos. Na nossa aparência, o Senhor Jesus veio. E sem ter nenhum motivo para ser julgado, maltratado, como ele foi, morto e condenado, acusado injustamente. O Senhor Jesus veio porque você não tinha condições de fazer nada por você. E nem eu e nem ninguém. O melhor dos homens que veio a esse mundo, sem contar Jesus, era incapaz de fazer qualquer coisa por si. Ninguém podia. E o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus fez. Para que você tivesse vida, ele fez. Então, verso 9 de novo. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua. Então a profecia fala também que o Senhor Jesus Cristo padeceria, iria ser morto, né? Mas que haveria então, a partir desse momento, a sua posteridade receber vida e vida eterna, não é? Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Então veja, a sua vida de cristão, a minha vida de cristão,
é o que o Senhor Jesus veio fazer. A obra que o Senhor Jesus veio fazer, a obra que o Senhor Jesus consumou naquela cruz, justificando a cada um de nós e nos tornando filhos de Deus, para padecer por um pouquinho de tempo nesse mundo, é a vontade de Deus, não é? É a vontade do Pai. Então veja, irmãos, isso é motivo, irmãos, do Pai ficar satisfeito, contente. E muitas vezes nós não estamos contentes. E muitas vezes nós não vemos isso na nossa vida. E muitas vezes a gente só enxerga essa vida. E a palavra está nos mostrando, não é? Verso 11: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então é uma profecia, irmãos, no meio de um livro, como diz a palavra, né? É uma pequena luz que ilumina um lugar escuro. Então, no meio de uma escuridão, veio uma profecia como essa, falando de Jesus. E ela se cumpriu, e nós conhecemos a história. E nós entendemos quem nós somos nessa história aqui. Não é? Iníquos, pecadores, cheios de feridas, de pecados, inimigos de Deus. E Jesus Cristo foi enviado para nos salvar. João 3, irmãos, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, Deus amou os homens, né? Derramou o seu amor sobre a raça humana e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, no Filho, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi uma maneira tal que não dá nem para descrever, por isso que foi dito assim. O amor foi tão grande que você e eu recebemos que não dá para descrever. Né? E nós conseguimos entender como está sendo dito, trazendo uma profecia e mostrando que o próprio Deus se fez carne. É só olhando para a obra de Jesus Cristo para entender um pouco desse amor. Não é? Glória a Jesus. E a sequência diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então o mundo precisava de salvação. Eu e você precisávamos de salvação. Porque condenado nós já estávamos. É o que o texto diz. Verso 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, o texto ele é muito claro em nos mostrar a nossa condição. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o Senhor Jesus, antes de ele te oferecer e te convidar, né, irmãos, e te convidar a seguir após ele, carregar, tomar cada dia a cruz e segui-lo, ele já tinha, né, a sua obra, o Pai já tinha determinado, como os irmãos viram mesmo lá em Isaías, a sua salvação. A minha salvação, a nossa salvação. Então, antes de você pensar assim, mortificação, padecimento, enquanto o mundo sorri, não é? Eu tenho que mortificar minha carne, eu tenho que aniquilar muitas coisas, eu tenho que muitas vezes optar por algo que vai me trazer dificuldade, que pode muitas vezes me trazer algum tipo de sofrimento, não é? Sendo que o mundo faz isso e é tão normal, eu poderia ter uma vida muito mais tranquila. Enfim, são tantas as sugestões, tantas palavras que podem vir e surgir na sua cabeça, não é? E na verdade, irmãos, o Senhor Jesus, ele te fez algo tão grandioso, tão valioso. Você precisa olhar para isso. É para isso que você precisa olhar. Glória a Jesus. Pela obra de amor e de salvação. E aí eu vou dar um exemplo, irmãos. Mateus 14, irmãos. Verso 1.
para os irmãos entenderem que o que mais importa para Deus. João Batista, o Senhor Jesus deu testemunho dele. O Senhor Jesus falou de João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher, não houve um maior do que João Batista. O Senhor Jesus, quando falava de João Batista, falava de um homem que já estava preso, de um homem que anunciou o profeta que preparou o caminho dele. E não é só isso, ainda tinha um grau de parentesco, segundo a carne. Mas esse texto aqui vai mostrar que ele morreu de forma bem trágica. Verso 1, irmãos, vamos ler a partir do verso 1, rapidinho. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. E por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou-lhe que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então os irmãos vejam que se a gente olhar com esse ponto de vista para a história de João Batista, alguém pode olhar e falar assim: foi um miserável, porque viveu uma vida no deserto e depois de todo o seu esforço e sofrimento, o Senhor Jesus não protegeu ele, deixou ele morrer. Pegaram a cabeça dele e levaram num prato. Parece uma desonra, uma vergonha muito grande, uma humilhação muito grande. O que as pessoas falam de Jesus? O que os judeus falam de Jesus? Profeta, fez muitos milagres, muitos sinais, arrastou multidões. No fim da sua vida, foi desprezado, os seus discípulos sumiram, foi feito uma vergonha. Colocaram uma roupa de palhaço nele, depois arrancaram a roupa dele, fizeram uma gincana para ver quem ficava com a maior parte. Tapa na cara, cuspe, bateram com a cana na cabeça dele, ficaram ameaçando e brincando com ele. Desce daí, você não é o rei dos judeus. Quando alguém olha e não crê em Jesus, olha desse jeito para Jesus. Quem não crê em Jesus, vê a obra do Senhor Jesus como uma derrota. E se a gente olhar para o apóstolo Paulo, por exemplo? O apóstolo Paulo tem uma história longa, e nós temos aqui também escrito muito da sua história, muito do seu padecimento. Em vários momentos da vida dele, ele teve de frente com a morte. Várias vezes. Uma vez desceram ele por um cesto numa muralha. Não é? Uma vez espancaram e bateram tanto nele que deram ele por morto. E ele não morreu, mas entenderam que ele estava morto, de tanto que ele apanhou. Foi picado por víbora, sofreu naufrágio mais de uma vez. A gente tem uma história aqui, né, do naufrágio. Ficou num buraco, também a mesma passagem fala, né, que ele ficou num abismo. Então, ele sofreu todo tipo de perseguição, prisão e perigos. Glória a Jesus. Mas quando nós olhamos pelo ponto de vista do Evangelho, do que a palavra de Cristo operou na vida dele pela fé, nós cristãos enxergamos beleza, honra e glória. Ele foi honrado por Deus, glorificado. Por quê? Porque a palavra diz que nós seremos glorificados, não é, naquele dia. E ele já padeceu. No fim da carreira dele, ele anunciava com confiança que alcançou a coroa, que a coroa estava guardada, que o galardão dele estava guardado. Ele anunciava. Mas se alguém olhar só para os sofrimentos dele, só para as perseguições dele, e depois olhar para a história de que ele foi morto, que cortaram a cabeça dele, vão dizer que ele é um desgraçado. Os irmãos percebem que, no fim das contas, o que conta mesmo é a fé? Os irmãos percebem que,
Se você não crê, não adianta, irmãos. Não adianta a pregação. Se você ouvir e não crer, não adianta. Se você não tomar posse, se você não entender essa palavra, se você não entender o que você está ouvindo e não crer que isso é verdade, você vai estar sempre triste. Você vai estar sempre olhando para o agora, olhando só para aquilo que você não deve olhar. Você tem que olhar para aquilo que você não pode ver, que é a promessa de Jesus. Quando o profeta profetizou, ninguém via. Quando o profeta escreveu, o que nós lemos ali em Isaías 53, ninguém via. E o Senhor Jesus veio. E o Senhor Jesus operou. E aquelas coisas estão todas escritas aqui. Mais de uma pessoa testemunhou e mais de uma pessoa escreveu. Cada um com o seu ponto de vista. Por isso que você vê a mesma passagem contada diferente. Algumas pessoas querem desqualificar a Bíblia ou o Novo Testamento, dizendo, tá vendo? Está escrito um de um jeito, o outro de outro jeito. Não, isso é a prova de que é verdade. Que sob dois pontos de vista contaram o principal, que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Que o Senhor Jesus morreu e apareceu para os seus discípulos. Que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, andou com os seus discípulos e foi visto subindo ao céu. Glória a Jesus. Essa é a palavra que nós cremos, que nós pregamos. Então, você tem que olhar não para a sua vida agora, não para a sua condição agora, não para o seu problema agora, e não tem que ficar comparando a sua vida com a vida de ninguém. Porque João Batista teve a cabeça arrancada e levaram numa bandeja a cabeça dele. Se a gente pegar a história de Tiago, foi um dos que o Senhor Jesus escolheu para ser seu discípulo. No mesmo dia, Pedro também foi preso. Tiago, decapitado. Cortaram a cabeça de Tiago. Pedro, um anjo foi e o libertou numa noite. 2 cadeias, diversos soldados protegiam a prisão. O Espírito Santo, o poder de Deus, foi derramado ali naquele lugar. E veio para ele libertação. E para Tiago? Eu vou olhar de que forma para esse fato. Não é? João Batista cumpriu a missão dele? Cumpriu, anunciou, batizou, não é? Cumpriu a carreira dele. Tiago cumpriu a carreira dele. Pedro, depois disso, tem outros livros, né? Que são considerados apócrifos, que contam a história de que Pedro foi morto também, crucificado de ponta cabeça. Não é? Também não está escrito que o apóstolo Paulo foi decapitado na Bíblia, mas em outros textos também está escrito que ele foi. Foi morto também. Se eu olhar só para isso, na vida de Paulo, parece que a vida de Paulo foi uma vida em que ele sofreu injustiça da parte de Deus. Não estou falando da parte dos homens. Da parte dos homens, irmãos, vem injustiça mesmo. Não é? Em Lucas 18, aqui tem um texto que vai falar sobre a fé. Porque no fim das contas, essa mensagem de hoje está falando de fé. A pregação de hoje fala sobre fé. Não é, irmãos? Por quê? Porque aquele que te convida a padecer e carregar a sua cruz, faz isso com promessa de vida eterna. Com promessa de que enviaria o Espírito Santo. Que o Espírito Santo te ajudaria e faria você, pela palavra da verdade, a palavra do Pai, viver uma novidade de vida. Viver segundo a mente de Cristo. Ser transformado. Uma criatura que antes só servia para pecar, que estava condenado, pela palavra de Jesus, pelo Espírito Santo, o Consolador, o Senhor Jesus promete para nós uma mudança, uma transformação das nossas vidas. Glória a Jesus. E nós estamos vivendo, irmãos, pela fé. Então o texto diz assim, 18:1. Lucas 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui, irmãos, a parábola, ela fala de um certo juiz e de uma certa viúva. E que essa viúva tinha um adversário. Alguém em que ela não podia, ela precisava de alguém que o justificasse, que a justificasse, que fizesse justiça, não é? E dá aqui a atitude desse juiz, que começou a desprezar essa mulher, desprezar ela. Mas de tanto ela importunar ele e pedir ajuda, ele ficou cansado e disse: eu vou fazer só para ela parar de me importunar. Mas aí ele fala, como diz aqui, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então, quem é aquele a quem nós buscamos por juiz? Não é um juiz injusto, mas é o próprio Deus. Então, irmãos, durante a sua vida, diante de todas as dificuldades da sua vida, não desfaleça em orar. Porque aquele que está sobre nós não é injusto. Ainda que você olhe para a sua vida e pense que existe muita injustiça. Porque o Senhor Jesus, ele já nos justificou. O Senhor Jesus, ele já tomou sobre si o seu pecado, a sua condenação veio sobre ele. Sobre você não tem mais cobrança, porque ele recebeu sobre si toda a injustiça daquilo que você deveria receber e eu deveria receber. O Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, para nós hoje, olhamos para Deus, olhamos para a sua palavra, para as suas promessas, irmãos, para os seus ensinamentos. O Senhor Jesus nos ensina como devemos tratar o nosso inimigo, o nosso adversário, como nós devemos lidar com as coisas da vida. O Evangelho nos ensina, não é? Mas ainda assim, a palavra está te dizendo, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de acreditar de que Deus é poderoso para fazer aquilo que você precisa. E nós, pelo entendimento que nós temos da palavra, irmãos, se você pede algo que não é da vontade de Deus, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer, não é? Mas nós entendemos que o tanto orar, pelo tanto pedir, nós vamos receber entendimento. A palavra diz, como está lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que por 3 vezes ele orou, que ele recebeu entendimento. Não é? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Então muitas vezes, irmãos, a sua libertação não vem naquilo que você quer receber, mas você muitas vezes é liberto no seu entendimento. Você recebe força. Muitas vezes você recebe aquilo que você não tinha. Muitas vezes você está batalhando para receber algo de Deus e, na verdade, o que você recebe é força para vencer e passar por cima daquilo. E aquilo não é mais problema para você. O Senhor Jesus, ele nos ensina pela sua palavra. A palavra do Evangelho nos ensina isso. Então, irmãos, o texto diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, para você é tardio, né, irmãos? Irmão, irmã, para você é tardio. Mas a palavra nos mostra, irmãos, que não é para Deus, não é assim, não é? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E nós, irmãos, que conhecemos a palavra da verdade, precisamos guardar a nossa fé. Porque essa pergunta, irmãos, ela tem que ser respondida por nós, né? Pela igreja de Cristo haverá fé, não é? Por cada um de nós haverá fé. Porque nós entendemos. Então o Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, pagou a sua dívida. Antes de qualquer coisa, irmãos. Antes de qualquer coisa. Antes de você padecer. Antes de você renunciar. Antes de você mortificar a sua carne. Antes de qualquer coisa. Ele já te salvou. Ele já fez tudo por você e por mim. Então, irmão, fique firme, se anime, se fortaleça. Busque a ajuda de Deus em oração. E Ele te dará, irmãos. E não vai ser tardio, não é? Como diz aqui o texto. Depressa lhe fará justiça. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé e agradecer, irmãos, por essa palavra, em nome de Jesus.